Bom dia, hoje dia 4 de outubro de 2025, sábado. O texto bíblico de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 até o versículo 13. Para contextualizar, Salomão, o homem, o rei mais rico de toda a história do mundo, com toda a sabedoria que pediu a Deus e ganhando junto a inteligência, ganhando junto as riquezas e o poder, construiu o templo para o Senhor Deus, construiu o seu castelo, se tornou o homem mais poderoso de todo o mundo. Mas Salomão, mesmo sabendo de todos os mandamentos e leis de Deus, acaba se casando com mulheres que não são israelitas, mulheres que trouxeram juntos consigo a adoração a seus deuses, deuses que não existem, que não têm vida, e Salomão constrói inclusive altares para estes deuses, em algumas ocasiões inclusive os adora. E agora no capítulo 11, no versículo 1 a 13, Deus diz: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres de países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, a Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reino do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, e deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Versículo 41. Todas as coisas que Salomão fez e os seus atos e sua história, sabedoria, estão registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei e todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar como rei. Até aqui a leitura bíblica de hoje. Vejamos Salomão. O grande e poderoso Salomão deixou que as coisas que Deus deu a ele, além da sabedoria, tomassem conta dele. Durante grande período do seu reinado, Salomão conseguiu se manter fiel a Deus, às suas leis e os seus mandamentos. Mas diz aqui no texto bíblico que Salomão casou com 700 princesas e tinha mais 300 concubinas, 1000 mulheres. Muitos vão achar que ele era um homem feliz. Mas Deus dizia claramente desde o início do povo de Israel que casar com alguém de fora do povo de Israel levaria certamente a pessoa a trazer deuses estranhos para dentro do seu povo e deuses mortos. Deuses que são só pedra, deuses que são só postes, feitos de madeira, de pedra.
sem vida, sem poder. Tudo que Deus abomina mais é que você adore outros deuses, outras imagens. O Deus verdadeiro não quer imagens. Ele quer o seu amor, a sua fé e a sua confiança. E Salomão, através dos seus casamentos, das suas mulheres, acaba por ser levado na sua velhice, já mais velho, a se afastar de Deus. Diz o texto bíblico que ele mesmo adorava aos deuses das suas mulheres, de outros países estrangeiros. Construiu templos, altares para deuses sem vida. E cada vez Salomão se afastava mais de Deus, cada vez Salomão ficava mais longe daquilo que o seu pai Davi havia pensado, ou como seu pai Davi havia terminado a sua vida, sempre com Deus, sempre junto a Deus. E aí Deus fala 2 vezes e avisa Salomão: não adore, não case com mulheres estrangeiras, mas isso não foi ouvido. Talvez Salomão achasse que ele tinha força suficiente para vencer as suas mulheres e os seus deuses. Mas ele tinha 1000 mulheres lhe convencendo a adorar os seus deuses. E isso acabou acontecendo. E aí vem Deus e avisa ele: eu vou tirar o reino de Israel dos seus descendentes. Um comandante do reino será rei de Israel. Mas Deus, por amor ainda a Salomão, pega e diz a ele: eu vou deixar que você fique como rei ainda. Não vou fazer isso durante o seu governo. Mas quando o seu filho for rei, eu vou tirar Israel das suas mãos. Mas ele ficará com uma das tribos, uma das cidades que é Israel, que é Jerusalém, onde eu tenho o meu templo. Vejam que o todo-poderoso e sábio, reconhecido até hoje pela sua sabedoria e riqueza, Salomão, se perdeu devido à sua riqueza, porque a riqueza levou ele a casar com estas 700 princesas e ter mais 300 concubinas. A riqueza e o poder subiram, como dizemos, para a cabeça. E com o tempo, com muitas pessoas erradas ao seu lado, Salomão se perde. Assim somos nós até hoje. Confiamos em Deus, acreditamos em Deus, mas comece a andar junto de pessoas erradas todos os dias. Comece a conviver todos os dias com pessoas que não acreditam em Deus e que não seguem a palavra de Deus. E é muito provável que em breve você esteja também fazendo as coisas erradas deste mundo, achando que está, como nós diríamos, abafando. Quando na verdade estamos levando a nossa vida eterna para a condenação. Em vez de caminharmos para as mansões celestes, em direção a elas, nos perdemos pelo caminho e vamos para o fogo do inferno. Cuidado com quem andas. Já diz o ditado: me digas com quem andas e eu te digo quem tu és. Ah, mas eu ando com eles, mas eu jamais vou fazer o que eles fazem. Não se engane, você não tem toda essa estrutura para não começar a achar que o caminho dos seus amigos do mundo é melhor que você, ou é melhor do que aqueles que Deus colocou para você. Prestemos atenção com quem andamos. Prestemos atenção se vamos ser como Davi, pai de Salomão, que viveu fiel a Deus até a sua morte. Ou vamos ser como Salomão, que morreu, mas não sabemos se Salomão está no céu ou no inferno. Ele se afastou de Deus, apesar de Deus o avisar várias vezes. Salomão adorou a outros deuses, o que é para Deus um pecado capital. A história da Bíblia não diz se houve arrependimento, tempo para arrependimento a Salomão, e se ele voltou a ficar só com o seu Deus verdadeiro. Vamos fazer a nossa escolha? Vamos ser só filhos de Deus, o Senhor, e adorar a Ele? Ou vamos adorar alguns deuses deste mundo, criados por homens e que são apenas imagens, apenas deuses falsos? Pense nisso e oremos o Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no decorrer deste dia, e que não façamos como Salomão, não nos afastemos de Deus, pois nenhuma riqueza, nenhuma das coisas que o mundo oferece, fáceis para nós, nos levarão para a salvação, mas sim para a condenação eterna. Bom dia.